objetivo dessa aula é a gente entender a ideia intuitiva de função do segundo grau. Tá, ó, então, ideia intuitiva de função do segundo grau, o tema da nossa aula. Bom, eu dividi isso em duas partes. A gente vai ver a aplicação, né, a ideia intuitiva aí da função de segundo grau nos fenômenos físicos, e a gente vai ver uma aplicação nos esportes, tá? A gente vai ver bem essa ideia intuitiva e já vai servir também para uma aplicação da função do segundo grau, ok? Por enquanto, lembrando que a gente não vai ver gráfico nem nada, gráfico é um pouco mais para frente. Por enquanto, a gente vai ver só o formato, né? A ideia aí intuitiva da função do segundo grau, ok? Bom, vou ler aqui isso aqui, ó. Nos fenômenos físicos. Olha só, isso aqui eu não vou fazer o desenvolvimento que é feito em física, tá? Isso aqui é só para mostrar que tem a aplicação de equação do segundo grau na física, né? E a gente pode também usar da ideia intuitiva, que a ideia intuitiva vai ficar mais aqui para a parte de esportes, mas aqui já serve como uma outra aplicação aí, tá? Olha só. O cientista italiano Galileu Galilei analisou o movimento de objetos em queda no campo gravitacional da Terra. E ele concluiu que, se não fosse a resistência do ar, o espaço percorrido por esses corpos seria diretamente proporcional ao quadrado do tempo do percurso, né? E isso Galileu Galilei que descobriu. Isso significa que, se um corpo cai, abandonando a sua posição de repouso, percorrendo os espaços, né, que ele chamou lá de espaços S1, S2 e S3 e etc., nos tempos, né, T1, T2, T3, o que isso significa? Né, que ao objeto, né, estar se movendo, ele passou o marco dos espaços, ele chamou de espaço 1, espaço 2, espaço 3. E o tempo com que se deslocava, ele chamou de T1, T2, T3, tá? Aí a gente tem essas razões aqui, ó. A gente vai ter, como ele mesmo disse, né, ó, como ele mesmo disse ali, que se não fosse a resistência do ar, o espaço percorrido por esses campos seria diretamente proporcional ao quadrado do tempo do percurso. Então, ó, o primeiro espaço, né, lembrando lá daquela ideia de diretamente proporcional que a gente viu lá na playlist de função, né, do primeiro grau, agora cai isso daqui de novo, ó. O espaço S1, né, é diretamente proporcional com o tempo 1 ao quadrado. É igual ao espaço 2, diretamente proporcional ao tempo 2 ao quadrado. O espaço 3, diretamente proporcional ao tempo 3 ao quadrado, e assim por diante. No caso em que os espaços S é medido em metros e o tempo T em segundos, o valor comum dessas razões é aproximadamente 4,9, que é a metade da aceleração da gravidade, né? Lembrando aí que a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo. Dessa forma, a lei de Galileu pode ser expressa por o espaço, né? Ó, tá aqui o S lá, né? A gente lembra aí que o S é a posição, né, dos espaços percorridos e o teu tempo. Então, o espaço dividido pelo tempo ao quadrado, igual a metade da aceleração da gravidade, né? Ó, G sobre 2, a metade da aceleração da gravidade. Aí a gente multiplica isso daqui em cruz, né? Vai ficar 2S igual a G vezes T ao quadrado. Ó, a gente está fazendo isso daqui. Às vezes tem que fazer passo a passo, né? Porque, ó, tô multiplicando o S pelo 2, ó, vai ficar 2S. E estou multiplicando o G aqui, ó, por T ao quadrado. Então vai ficar GT ao quadrado. Ó, 2S igual a GT ao quadrado. Aí esse 2 que está multiplicando o S, ele passa dividindo aqui, ó, para o G quadrado. Aí ele some daqui, então, né, ó. Ele some dali e fica GT ao quadrado sobre 2. Que isso daí
é aquele valor, né, que a gente viu aqui, ó. A metade ali é 4,9, aproximadamente a metade da aceleração da gravidade. Então, ó, essa expressão é aproximadamente 4,9 t ao quadrado, né? Então, o espaço é 4,9 t elevado ao quadrado. E isso aqui, ó, como a gente tem um t quadrado, é uma função do segundo grau, tá? Fazendo aí a analogia à função do primeiro, por exemplo, se a gente tivesse uma coisa assim, ó, 4,9 vezes t, isso aqui é uma função do primeiro grau, porque o maior expoente é 1. Só que agora tem um quadrado, né? Então, o maior expoente é 2, então isso aqui é uma função do segundo grau, ou também uma função quadrática, tá? A gente também chama isso aqui de função quadrática, ok? Bom, então, claro, vocês vão ver com mais propriedades isso daqui, né? Vão ver as demonstrações, exercícios sobre isso aqui em física, né? Mas eu só fiz isso aqui para vocês verem que isso aqui a gente chega numa equação do segundo grau, certo? Bom, agora vamos ver essa mesma aplicação da função do segundo grau nos esportes. Olha só que interessante. Em um campeonato de futebol, vou ficar aqui para botar a luz aqui, ó, para ficar nítida ali a imagem para vocês verem, ó. Em um campeonato de futebol, cada clube vai jogar 2 vezes com o outro. Em um turno, em turno e retorno, né? Que isso significa que o time A joga primeiro no campo do time B e depois o contrário, né? O time B joga primeiro no campo do time A. Assim, o número P de partidas do campeonato é dado em função do número N de clubes participantes, conforme vamos ver na tabela abaixo. Nessa tabela aí, cada time joga com todos os outros, menos com ele mesmo, obviamente. Então, aqui, ó, na tabela, ela tem 2 linhas, né? E 8 colunas, né? 3 e 7 colunas. 2 linhas e 7 colunas. Na linha de cima aqui, ó, é o número de clubes. Então, tem... óbvio que não pode ter um clube só, né? Porque não tem como um clube jogar com ele mesmo. Então, começa sempre com 2 clubes, 3 clubes, 4, 5 clubes, até a quantidade que você quiser de clubes. E aqui embaixo, a gente tem o número de partidas. Olha só como que é dado o número de partidas. Bom, do enunciado, né, ó, deixa eu ficar para cá por causa do reflexo da luz. Olha só. Do enunciado, ele fala assim, que o número de partidas do campeonato é dado em função do número de clubes participantes. E fala também que cada clube vai jogar 2 vezes com o outro, né, do lado do turno e retorno. Então, o que a gente faz? Olha só. Como a gente tem 2 clubes aqui, né, 2 clubes, e cada time vai jogar 2 vezes, a primeira partida tem que ter 2 partidas, certo? Todo mundo concorda. Tem lá um jogo de futebol, né? A gente tem um jogo de futebol, quando tem 2 times, tem 2 tempos, né? Tem o primeiro tempo e tem o segundo tempo, né? Tem o time, sei lá, São Paulo e Corinthians, aí joga os 2 times lá, né? Depois os times trocam de campo, aí vira Corinthians e São Paulo, né? Um exemplo aí para relembrar lá aquela ideia de trocar o campo, né? Que é justamente isso daqui que fala, que ele diz aqui, ó, que cada time vai jogar 2 vezes com o outro, né? Turno e retorno. Isso significa que o time A joga primeiro no campo do time B e depois o contrário, né? O time B joga no campo do time A. Então, o número de partidas vai ser dado assim: 2 vezes 2 menos 1. Né? 2 menos 1, por quê? Porque vai ser a segunda partida tirada do time que é ela mesma, né? Por exemplo, o time A. O time A não pode jogar 2 vezes, né? Porque senão ele vai jogar com ele mesmo. Então a gente faz esse 2 menos 1 aqui para tirar
essa partida que vai ter do mesmo time, né? Porque o time não joga com ele mesmo, certo? Então a gente diminui 1 sempre em todos para tirar essa repetição. Aí vai ficar 2 menos 1 dá 2. Como está entre parênteses, o 2 vai multiplicar o 1, que vai ficar aqui, né? Ó, porque 2 menos 1 dá 1, né? Desculpa. E aí vai ficar 2 vezes 1, que vai dar 2. Quando o número de clubes é 3, o que a gente vai ter? 3 que multiplica 3 menos 1. Né? Quando o número de clubes é 3, um clube não pode jogar com ele mesmo. Então a gente tira 1. Vai ficar 2. Né? 3 menos 1 dá 2. E 3 vezes 2 dá 6. Quando o número de clubes é 4, a gente vai pegar o 4 e multiplicar lá, tira o time repetido. Vai ficar 4 menos 1, que vai dar 3. 4 vezes 3 vai me dar 12. Quando tem 5 clubes, é 5 vezes 5 menos 1, a repetição. 5 menos 1 dá 4, 5 vezes 4 dá 20. E quando a gente tem N clubes, né, é N que multiplica N menos 1, né, tira a repetição, fica a própria expressão, né, N que multiplica N menos 1. Eu escrever esse N aqui, eu estou falando que pode ser 8, 10, 20, 100 clubes, tá? É isso que representa aí o N, significa o enésimo ou o último, tá? Só que aí a gente faz assim para poder generalizar. Então, ó, observe pela tabela que o número P de partidas é dado por P de N, né? O número de partidas em função o número de partidas em função do número de clubes, né? Então é N que multiplica N menos 1. Aí você faz a distributiva aqui, ó, N que multiplica N dá N ao quadrado, N vezes menos 1 dá menos N. E aí esse N ao quadrado menos N é o número de pares ordenados, né? Pois há o mando de campo, né? Menos os jogos de cada time com ele próprio, que é essas subtrações que a gente faz aqui, ó. A gente tira esse 1 aqui porque está tirando os jogos que vai ter com o próprio time, né? Não, o time A não joga com o time A, né? A gente sempre tem que ter 2 tempos, um para jogar o time A com o time B com o time A, né? Os jogos de futebol é assim. Só que não tem como a gente jogar tipo, o time A com o time A, e aí troca o time A com o time A. Então, por isso que a gente diminui um aqui, que é para tirar, né, o time que joga com ele próprio, porque isso não existe. Ok? E aí, se você observar, você vê que esse n ao quadrado menos n é uma função do segundo grau. Né? Você vê que isso aqui é uma função do segundo grau. Vai ficar p de n igual a n ao quadrado menos n. Depois a gente vai ver, né? Aqui o valor do A vale 1, o valor do B vale menos 1. Mais para frente a gente vai ver lá a ideia das letras também aqui na função do segundo grau, ok? Mas então, ó, a gente viu duas aplicações, né? Ó, a gente viu duas aplicações, uma aplicação na física e uma aplicação em esportes a respeito aí da função do segundo grau, tá? Então, viram aí, é nítido que a função do segundo grau está presente aí em várias coisas, ok? Então, espero que tenha ficado claro essas coisas aí para vocês.